Olá, queridos, que a paz do nosso Salvador e Pai estejam com todos. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui falando a respeito das coisas do nosso Salvador. Falando dele, né, porque ele disse que ele é a palavra. Então, hoje eu quero estar lendo um trecho de Mateus capítulo 23. Nós vamos começar no verso 1 e vamos até o verso 12, tá? Se você quiser acompanhar a leitura, eu quero falar alguma coisa aqui a respeito desse texto, porque o que nós temos visto hoje não é exatamente o que está escrito aqui. Nós temos visto o sistema religioso de forma bem diferente do que o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, o Messias, o nosso Jesus Cristo, diferente do que ele nos ensinou. É o que está acontecendo nos dias de hoje. E eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, para falar a respeito de ninguém, de pessoa, nome algum. Eu estou para falar de um sistema que ele não tem base alguma para existir, mediante as Escrituras. Ok? Então vamos lá. Mateus 23, a partir do verso 1. Diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Pelo tom da mensagem, eu creio, para mim, que esse versículo 2 aqui, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, eu não sei se é uma conotação boa, tá? Porque, veja bem, eles estavam ali em Jerusalém e quem comandava a tribo de Judá, quem comandava Judá, né, o reino de Judá, eram os fariseus e os mestres da lei e os escribas. E na época os saduceus também. Mas ali só havia duas tribos, só havia a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, se nós viermos lá de trás e nós analisarmos que Moisés era levita, ele era da tribo de Levi, então nós vemos o seguinte: até esse período aí de Jesus, não existiam mais levitas aí. Até durante um tempo, durante os reis, houveram levitas no meio do povo, no meio das outras tribos. Porém, nessa época já não havia mais levitas. Então, eu não creio que eles eram habilitados, realmente habilitados. E conforme o texto fosse desencadeando, eu acho que nós vamos ver que pela forma que Jesus fala, ele está falando contra esses fariseus, contra esses escribas. Então, ele fala para as pessoas: obedeçam. Porém, é uma forma de obedecer. Obedeçam à lei, porém, não como que eu posso dizer? Eles têm a autoridade nas mãos. Então, nós temos que obedecer. Se é correto ou não, é uma outra história. Ok? Então, vamos continuar. No verso 3 ele já diz, né? Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Tá vendo? Ele já está exortando aí, dizendo: ó, obedeça a eles. Eles estão sentados na cadeira de Moisés. Eles é que mandam, então obedeçam. Porém, o que eles dizem para vocês fazerem, façam, mas eles mesmos não fazem. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Ou seja,
tudo que eles dizem para as pessoas fazerem, eles colocam julgos enormes nas costas das pessoas, mas eles mesmos não praticam aquilo. Todo aquele ritual, aquelas doutrinas que eles implementavam, né, na lei de Moisés, eles colocavam outros preceitos. Para quê? Vamos evitar que o povo peque. Só que eles mesmos não praticavam, então eles mesmos pecavam. E esses fardos, as doutrinas que Jesus mesmo condenou, não faziam parte da lei, não fazia parte da vontade do Pai. Então ele diz assim, continua no verso 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Vou fazer um comentário aqui. Eu não estou aqui para denunciar pessoas, eu estou aqui para falar a respeito de um sistema. E esse sistema de fariseus e mestres da lei da época de Jesus é o mesmo sistema religioso que existe até hoje. E é até fácil detectar. Ele diz aqui, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Pense, acaso na instituição religiosa que nós frequentamos é diferente? Acaso os lugares onde se assentam os mestres, os chamados líderes, não são os primeiros da sinagoga? Não são aqueles lá na frente para ser vistos por todo mundo? Para terem honra? Para terem a glória dos homens? Pois é. Só que agora, a partir do verso 8, nosso Salvador, Jesus Cristo, ele vai destoar. Ele vai separar dois povos, duas categorias de pessoas. Porque até então ele estava falando para o povo, para a multidão, para os discípulos dele. Ele estava falando, esses são os fariseus. Esses são os mestres da lei. Os escribas. Os religiosos. Os hipócritas. Aí ele vai dizer no verso 8, mas, ou seja, ao contrário deles, vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados guias, porquanto vocês têm um só guia, o Messias. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, ele estava falando para os discípulos, e lá no começo ele disse, os fariseus, os mestres da lei, eles se sentam na cadeira de Moisés, e eles fazem julgos para vocês, eles fazem leis, eles fazem doutrinas, eles fazem um monte de coisa para vocês, e vocês não devem desobedecê-los. Façam. Por quê? Porque, como ele mesmo disse, Jesus ele veio para cumprir a lei. Então ele não veio para falar para ninguém ser desobediente. Ele falou, não, continuem obedecendo. Porém, não façam como eles. Porque eles querem ser vistos, eles querem se exibir, eles querem ser chamados de líderes, de guias. Acaso não é esses mesmos que Jesus disse, guia cegos? Acaso um cego pode guiar o outro? Ele estava falando de quem? Desses mesmos fariseus, mestres da lei, doutores, esses que ficam sentados nos primeiros lugares das sinagogas ou das igrejas, atualmente falando.
Ele diz assim: vocês não devem ser chamados. Vocês, ele está falando quem? Os discípulos dele, o povo dele, o povo a quem ele escolheu. Vocês não sejam como os fariseus, não sejam chamados de mestres, porque vocês só têm um mestre, sou eu. Ele está dizendo: eu sou a cabeça, eu sou o pastor. E não exista entre vocês, no meio de vocês, vocês todos são ovelhas. Eu sou o pastor. Não exista no meio de vocês ninguém que seja chamado mestre. Então, aquele que está agindo de forma diferente disso está em desobediência ao que o único mestre disse. Ele também diz: aqui na terra, ninguém chamem de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Esse é o nosso pai. O Pai eterno, o Pai celestial, o Criador de todas as coisas. Esse é o nosso Pai. E a palavra Pai aqui quer dizer também Padre. Então, os nossos queridos irmãos católicos, Padre também não existe. É um cargo que não foi criado, instituído pelo nosso Mestre, pelo nosso Salvador, nem pelo nosso Pai. Tampouco vocês devem ser chamados guias. Gente, é só pesquisar. A palavra guia é a mesma que pastor, é a mesma que apacentador. Não é para ser chamado. O único pastor é o Messias. Não é para ser chamado de guia. Todos nós somos irmãos, como ele disse aqui. Ninguém vocês chamem de mestre, porque só há um mestre. E todos vocês são irmãos. Nós temos que atentar para as Escrituras, para o que elas dizem, para o que o Mestre diz. Eu quero que vocês pensem. Qual palavra vale mais? Nós temos que deixar os conselhos dos homens, as palavras dos homens, e nos atentar para o que diz as Escrituras. Eu peço encarecidamente, leiam essa parte, leiam, entendam o que está dizendo aqui, porque isso é importante para que você saiba que não há ninguém acima de você. Ok? Eu vou terminar esse vídeo, vou fazer alguns outros vídeos mais ou menos nessa linha de raciocínio, tá? Para ajudar você a esclarecer mais, porque eu sei que ficam dúvidas, ficam ditos contra não ditos, e um fala uma coisa, outro fala outra coisa, mas não vá pelo que eu falo, não vá pelo que o líder diz, vá pelo que está escrito. E às vezes é complicado entender algumas coisas do que está escrito, mas tem coisas que são bem claras, são literais, são bem óbvias. Então, procure, entenda, leia, ok? Esse é o canal Verdade das Escrituras. Eu estarei aqui mostrando algumas coisas que às vezes não nos incitam a ler nas igrejas por onde eu estive por 8 anos. Nunca me incitaram ou me incentivaram para ler algumas passagens das Escrituras Sagradas. E o que me ensinavam, eu aceitava como verdade. Porém, eu resolvi ler as Escrituras. E aí eu descobri que muitas das coisas que me ensinavam estavam diferentes nas Escrituras. Em alguns casos, até mesmo ao contrário. Então, eu faço um apelo a você. Leia as Escrituras.
não é para o meu benefício, mas para o seu próprio e da sua família. Tá ok? Um abraço, a paz do nosso Senhor e Salvador estejam com todos vocês. Até mais.